Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé nesta noite. Aleluia, que bom vê-los aqui. Olhe para o seu irmão que está do seu lado. Diga: seja bem-vindo à casa do Senhor. Que bom que você veio. Que o Senhor fale ao teu coração, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Antes eu quero ler aqui em João 15, que diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, amém? Quem é aquele que deu a sua vida por você e por mim? Foi Jesus Cristo. Então que nessa noite você possa ser grato, que você possa adorá-lo, que você possa reconhecê-lo como seu único Senhor e Salvador. Vamos fechar os nossos olhos. Se você puder erguer as suas mãos como um ato de rendição, vamos orar e agradecer a Ele por este dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, ó Pai, para louvar e engrandecer ao Senhor, para declarar que Tu és Deus, que Tu és amor. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, pelo Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por cada um que se faz presente aqui nesta noite, a cada um que está nos assistindo da sua casa. Senhor, nós Te pedimos que o Senhor venha se manifestar no nosso meio, que o Senhor venha agir, Senhor, que o Senhor venha curar a cada um que está enfermo. Pai, em nome de Jesus nós Te pedimos, venha agir a nosso favor. Oh, Senhor, venha consolar a cada coração. Senhor, venha tirar todo o cansaço do corpo. E que nesta noite nós possamos Te adorar, que nós possamos entregar o nosso melhor louvor, o nosso melhor culto, Senhor, a Ti. Porque Tu és digno, Tu és glorioso, Tu és bondoso, Tu és o nosso amor, Tu és o nosso amigo. E é por isso que nós iremos aplaudir ao Teu santo nome, reconhecendo como o Senhor, o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Senhor. E nós estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer ao nome do Senhor, entrar na presença do Senhor com alegria e com gratidão, amém? Vamos adorar a Ele. Escutas
louvor a sua oração, amém? Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as... Eu profetizo que toda barreira irá cair nesta noite. Você é livre para adorar a Ele. Palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formado, me derramar, dizer que te amo, me derramar. Oh, nós te amamos, Deus. Me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer... Só a igreja declara me derramar. Me derramar. Se derrame aos pés do Senhor. Ele só precisa ouvir a sua voz, clamando a Ele. Clame a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. Mais uma vez. Me derramar. Me derramar. Dizer que sou grato. Me derramar. Dizer que és formoso. Aleluia, aplauda o Senhor. Oh Senhor, Tu és bem-vindo no nosso meio. O seu lugar comece a engrandecer ao nome dEle. Erga as tuas mãos como um ato de rendição. Começa a clamar por Ele. Diga a Ele, Tu és bem-vindo no nosso meio, Senhor. Venha abrir os céus aqui nesta noite. Venha descer aqui nesta noite, Pai, porque nós queremos mais de Ti. Nós queremos sentir o Teu toque. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem face a face, Senhor. Peça. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, nós queremos mais de Ti, Senhor, do Teu derramar, da Tua Shekinah nesta noite. Nós queremos sentir o Teu poder. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, Teu amor liberta-me.
estás aqui, num trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra, Senhor, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está onde? Aleluia! Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Deseja este coração, diga: fechados se abram, teu reino venha mover. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Aleluia, aleluia. Nós queremos mais de ti, Senhor, nesta noite. Nós queremos nos derramar aos teus pés. Nós queremos sentir o teu toque, Senhor. Nós queremos mais e mais e mais de ti. Aí do seu lugar, fecha os teus olhos. Comece a dizer a Ele palavras de amor. O que você veio fazer aqui hoje? Diga a Ele: eu vim te adorar. Eu vim te adorar, Senhor. Eu vim te entregar o meu louvor e a minha adoração. Eu vim entregar o meu coração a ti. Aleluia. Envolto em tua presença,
Não vim atrás de bênção, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Derrame aos pés do Senhor. Lamento por viver só pra mim mesmo, eu lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção, Jesus, não deves nada para mim, mais o que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração pra ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, eu lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Diga a Ele: só quero a ti e nada mais.
vez. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nós só queremos a ti, Senhor. E as palmas glorificam ao nome do Senhor. Aplauda mais forte. Oh, Ele se faz presente no nosso meio. Aleluia. Aleluias, aleluias. Permaneça em pé por um instante. Nós vamos fazer o decreto 2025. Quando nós fazemos um decreto, nós estamos declarando com autoridade o que vai acontecer no nosso ano, amém? E que você faça isso com entendimento, com discernimento, para o diabo ouvir, para que céus e terra sejam testemunhas daquilo que você está declarando sobre a igreja, sobre a sua vida. Diga assim: como a igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz anunciamos, para quem possa ouvir, é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração, sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta ou indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo das nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade por meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque o ano do reino, o impossível acontecerá. Cadeias
muralhas serão quebradas e toda a força da oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar. Levante suas mãos e diga: ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra e toda glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Declare assim: em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Aleluia! Temos vivido como Igreja de Cristo, um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. Cada dia sobre nós. Continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Aleluia, aplauda o Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, amém? Bem, gostaria de dar as boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez, você que está acessando aí pela internet também a primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Aos que já estão de casa, sejam sempre bem-vindos à casa do Pai, amém? Uns recadinhos para a gente. Como de costume, toda vez que a gente chega aqui na Igreja da Fé Cristã, é importante você fazer o seu check-in lá no Facebook. As pessoas que seguem você, que estão acompanhando você, vão ver que você é daqui da Igreja da Fé Cristã e, às vezes, pode estar precisando de um conselho, precisando de um lugar para estar vindo cultuar, pode entrar em contato com você. Então, é um meio de evangelização também. Amém? Então, não esqueça de seguir a gente lá no Facebook, também no Instagram. O Instagram é onde a gente coloca todas as nossas atualizações. Então, quer ficar por dentro do que está acontecendo na Fé Cristã? Entra lá no nosso Instagram, tá? @Igreja da Fé Cristã. Também é importante você visitar o nosso canal no YouTube, onde a gente tem as nossas ministrações, as pregações, os cultos. E é importante que você possa estar lá visitando pelo menos 2 vezes na semana, a fim de que você seja edificado durante a semana também. Nossos cultos acontecem, como hoje, às 8 horas da noite, toda sexta-feira, e aos domingos, às 19 horas. Amanhã nós teremos nosso primeiro culto dos homens. Às 18 horas, teremos Homens de Honra. Então, você está convidado a estar participando aqui com os homens. Os adolescentes, a partir de 13 anos, podem estar participando também.
tá? E aí as meninas, que nós temos sempre nosso encontro de adolescentes todos os sábados às 18 horas. Então, para não ficar sem nada, nós teremos a Noite das Meninas às 18 horas. Também a partir de 13 anos, tá bom? Então, relembrando, né? Então, nós temos para as meninas às 18 horas, no mesmo horário dos homens, vai estar acontecendo o culto as meninas, a Noite das Meninas, e o culto dos homens de honra, tá bom? Um bom culto a todos. Boa noite a todos, glória a Deus. Eu creio que todos já têm sentido a presença de Deus neste lugar. Quem está feliz pode dar um glória a Deus bem gostoso. Aleluias. Bom é estarmos aqui para louvar a Deus mais uma vez, para engrandecer o nome santo do Senhor, que tanto tem feito pelas nossas vidas, né? Muitas vezes nós achamos que fazemos tantas coisas e fazemos tão pouco, mas o Senhor, Ele não olha para isso. E esse Deus que tem estado aqui nesta noite para te abençoar, é o mesmo Deus que tem estado na tua casa, tem estado no teu trabalho, tem cuidado da tua família, tem cuidado dos seus. E é para Ele que nós vamos glorificar nesta noite, trazendo uma mensagem que eu creio que é especial para a minha vida e para a sua vida. É um momento que eu considero bastante importante, onde nós vamos estar contemplando aqui, falando da importância do dízimo e da oferta na casa do Senhor. Muitas palavras nós já temos ouvido, né? Em vários outros lugares, em várias outras igrejas, às vezes até ouvindo um som, né? Um áudio, e você escuta algo diferente, e muitas vezes, de tanto ouvir, mesmo assim, o nosso coração, às vezes, ainda continua fechado para esse tema, que é tão importante, não somente para o reino de Deus, mas também para nossas vidas. O louvor, né, completou tudo. Nós não viemos aqui somente para buscar a bênção. Não é somente para isso, né? Porque Deus, Ele já tem nos abençoado. O simples fato de estarmos aqui já é bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de estar deixando uma palavra no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Deixa Deus operar no teu coração, deixa Deus falar contigo, que o nome dele continue sendo glorificado, hoje e para todo sempre. É uma palavra tão maravilhosa, eu já ouvi várias vezes, já li várias vezes, eu creio que muitos daqui também já leram, já ouviram, já meditaram, já receberam bênção através desta palavra. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Acompanhe ali conosco, olha só que maravilha essa palavra. Um contexto completo, mas nós vamos extrair apenas o essencial para esta noite, para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Olha só o que diz o versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te
e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Aleluias. Então ele se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. E indo ela e trazê-la, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, 2 pedacinhos de madeiras, e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho. Último versículo: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Aleluias! Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Tu tens contemplado em nossas vidas tantas maravilhas. Muitas vezes nós nos sentimos tão fracos, mas tu és um Deus de misericórdia, é um Deus que cuida, que zela. E através desta palavra que tu tens colocado no meu coração, para trazer ao coração da tua igreja, que tu venhas operar, Senhor, de uma forma especial, que o teu nome continue sendo exaltado em nome de Jesus. Amém, amados? Vejam só que maravilhoso esses versículos que o Senhor nos trouxe nesta noite, através do profeta Elias. O que é importante aqui, que nós encontramos algo de especial, não somente para o Elias, mas para nós também. O Senhor, ele começa no versículo 8, dando uma instrução para o Elias, uma instrução, e muitas vezes ele faz isso conosco, ele nos instrui: olha, vai fazer assim, desse jeito, tem que ser dessa maneira, se fizer desse jeito, lá na frente, você receberá a tua bênção. Era uma instrução ao Elias. Vamos ler aqui pausadamente, e a gente vai esclarecendo aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, em nome de Jesus. Olha só o que diz o Senhor, no primeiro versículo. Estava ali o Elias. O que será que o Elias estava fazendo? Será que ele estava incomodado? Será que ele estava em desconforto? Não importa.
o que Elias estava fazendo. O que importa é o que o Senhor tinha preparado para a vida dele. Aí o Senhor começou a instruir o Elias da seguinte maneira: olha, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. O que o Senhor quis falar aqui com a palavra, o que o Senhor quis falar ao Elias através desta instrução: Elias, não se incomode com nada, faça aquilo que eu estou falando para que você venha fazer. Não importa o que vai acontecer lá na frente, tudo já está preparado conforme a minha vontade. Assim disse o Senhor para o Elias. Olha o que ele falou nos versículos seguintes: vai, porque eu já ordenei. O Senhor está falando aqui em ordem, não é um pedido, porque muitas vezes, né, nós sabemos que ordem é diferente de pedido. Muitas vezes nós recebemos uma ordem e sentimos dificuldades em obedecê-las. Muitas vezes acontece isso em nossas vidas. Imagine se é um pedido. Aí é que fica muito mais fácil de eu não querer obedecer de maneira alguma, porque foi simplesmente um pedido. Os amados já sabem que eu sou militar reformado, então eu não tenho muita preocupação no sentido de receber ordens. Eu aprendi isso desde o início. Ordem dada tem que ser obedecida. 30 anos eu passei lá, vivi isso, então não tenho dificuldade para isso. Mas muitas vezes, na nossa caminhada do dia a dia, o Senhor, Ele fala conosco. O Senhor, Ele fala ao nosso coração: olha, meu servo, olha, meu filho, faça desse jeito, obedeça. Não é um pedido, é uma ordem, porque se Ele fizer um pedido, muitas vezes nós vamos deixar para lá e a bênção pode não acontecer. Mas olha só o que o Senhor agiu de uma maneira tão maravilhosa: demora-te lá, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então não se incomode. Elias, vai e não se incomode. Eu vou cuidar de tudo, eu vou cuidar de você. Não se incomode com nada. E olha só mais adiante: então se levantou, se foi a Serepta, e chegaram à porta da cidade. Então ali a mulher viúva aparecendo, apanhando lenha, ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Foi uma coisa simples que o Elias fez, que o Elias pediu: mulher, vai até ali e traz para mim um pouco de água. A mulher foi até onde estava a água e trouxe ao Elias. Coisa simples de se fazer, não é verdade? Mas olha mais adiante, o Elias continuou pedindo, e aí é que começou a ficar um pouco mais difícil, porque olha só o que ele pede àquela mulher. Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse:
traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu. Aí ficou mais estreito a petição do Elias, porque aquela mulher viúva, mesmo tendo sido ordem de Deus, porque foi uma ordem de Deus. Ele falou aqui na sua palavra: ordenei a uma mulher que cuide de ti. E olha a necessidade que estava passando aquela mulher. Ela não tinha recursos, ela não tinha muitas coisas para oferecer ao Elias. Assim como muitas vezes acontece em nossas vidas, né? Muitas vezes nós achamos que não temos recursos e não vamos fazer. E o Senhor, Ele muitas vezes Ele fala ao nosso coração: olha, faça desse jeito, você vai receber a sua bênção em nome de Jesus. Ele fala ao nosso coração. A mulher, mesmo assim, mesmo sabendo que foi uma ordem do Senhor, o que ela respondeu a Elias? Olha, meu senhor, o que eu tenho são poucos recursos. Como o senhor tem visto aqui neste lugar, tem apenas 2 pedaços de lenhas, de garranchos. E ao olhar isto, o senhor pode até já imaginar que eu não tenho nada, quase nada, para lhe oferecer. A única coisa que eu tenho, complementou aqui aquela mulher, a única coisa que eu tenho é para fazer e para trazer a sustentação da minha vida e da vida do meu filho. E a mulher, ele estava tão triste com aquele momento, que olha só o que ela falou nos versículos seguintes. Como Deus é maravilhoso. Senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e tu vens aqui e apanheis 2 cavacos, pedaços de madeira, e vou prepará-los para mim, para o meu filho, para que os comamos e morramos. Aquela mulher estava simplesmente falando: é só o que eu tenho, vou fazer e acabou. Estou preparando, porque se não vier mais nada, se não tiver mais nada, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Diz aqui a palavra do Senhor. Mas olha só o que o Elias falou para aquela mulher logo em seguida: mulher, não temas. É o que o Senhor vai falar para mim e para você nesta noite. Não temas no que tem acontecido, ao que tem acontecido em tua vida. O Senhor está contigo. Não temas, vai, fazes conforme a tua palavra. Porém, fazes dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Apesar daquela mulher ter comentado ao Elias que tinha tão pouco, que não dava não era o suficiente para os dois, o Elias vem com essa palavra poderosa de Deus, fala: não temas, e pega o que tens e faz primeiro para mim um pequeno bolo. Ele não fala aqui o resto, ele não fala aqui no restante, ele fala: e depois
faz para ti e para o teu filho. Não temas. Não temas. Muitas vezes acontece no meio do povo de Deus coisas que somente o impossível de Deus para transformar. E nós temos que glorificar a Deus. E nós temos como buscar. Nós temos onde buscar para a honra e glória do Senhor. E disse mais aqui, olha. Porém ela respondeu: tão certamente, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vens aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar o resto de comida. Eu me lembro que lá atrás, eu tinha meus 8, 9, 10 anos, lá no Nordeste, da minha origem, faltavam muitas coisas, faltavam, e muitas vezes, nesse faltavam, a gente ia dormir, tentar dormir, e num determinado momento, vinha aquela fome, né? A barriga roncava, e criança, né? Logicamente que vai pedir socorro a quem? Aos pais. E primeiro a mãe, não é isso? E era o que eu fazia naquele tempo. Eu me lembro muito bem como se fosse hoje. Mãe, estou com fome. A minha mãe falava desta maneira: meu filho, vai até a cozinha, lá tem um pote com um pouco de farinha, parece até a palavra lá, né? Um pouco de farinha. Desse pouco de farinha você pega um pouco de sal ou um pouco de açúcar e se alimente. Vejam só como são as coisas. Isso lá atrás. Olha só onde eu fui buscar. Isso há 50 anos atrás. Minha mãe falava desse jeito: pega lá um pouco de farinha, mistura com um pouco de açúcar ou um pouco de sal, o que tiver. Se não tiver nenhum dos dois, vai somente a farinha. E ali se alimentava. Eu me alimentava e os irmãos, meus irmãos, nos alimentávamos. E hoje, para a honra e glória do Senhor, não nos falta farinha, não nos falta o azeite, e o nome do Senhor continua sendo glorificado na minha vida e na tua vida. É desse jeito que o Senhor faz. É desse jeito que o Senhor faz. Porque se eu fosse olhar, se a minha mãe fosse olhar pelas dificuldades, para as dificuldades daquele tempo, tinha ficado parado por ali. Mas o Senhor, Ele conhece o meu coração, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a minha vida, Ele sabe o que é necessário para cada um de nós. E, meus amados, tem uma palavra do Senhor, tem uma passagem na palavra do Senhor que diz que Jesus estavam ali com os seus discípulos, e o povo estavam trazendo as ofertas ao altar. Pessoas ricas, pessoas que tinham bastante, em abundância, e traziam ali prata, ouro, traziam o que tinham de melhor, e ali colocavam, até que surgiu uma mulher com apenas 2 moedas, e foi até o local e depositou aquela moeda. E Jesus olhou para aquilo ali, para aquele ato, para aquela ação, e falou: está vendo aí, meus discípulos? Está vendo ali
isso aí que esta mulher trouxe é tão mais importante do que o que todos trouxeram. Porque o que importava ali, meus amados, não era o preço, não era o valor, mas o que importava ali era o coração daquela mulher em trazer para Deus tudo que ela tinha. Os outros traziam, mas traziam somente o suficiente. Eles continuavam com mais e mais. Aquela mulher não, ela trouxe tudo, e ali ela deixou. Era tudo que ela tinha. Será que nós estamos preparados para essa ação? Será que Deus tem tocado no nosso coração em alguns momentos e chegar na casa do Senhor e falar: olha, vou deixar tudo, Senhor, eu vou deixar porque o Senhor tem falado comigo, e o Senhor tem falado: não temas, que eu serei contigo. E nesta noite, meus amados, eu quero falar para ti, você que tem preparado o seu coração para estar aqui nesta noite, eu quero te convidar, você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo nesta noite, eu convido a todos a pegarem o envelope. Não temas, não importa se você vai ofertar, não importa se você vai dizimar, pegue o envelope, guarde com você, o que você tiver, você traga ao altar do Senhor nesta noite. E você que pegar o envelope, faça um compromisso, e no próximo domingo, traga ao altar e apresente ao Senhor. Os nossos irmãos estão aí com os envelopes, com as máquinas. Você que trouxe a sua oferta nesta noite e pretende depositar através da transferência, através do Pix, você pode estar anotando ali. Deixa Deus operar na tua vida. O pouco que você tem, não temas, porque o Senhor vai fazer algo maravilhoso para a honra e glória dele. Deixa Deus operar de uma forma maravilhosa, e tudo seja para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. Essa é a minha promessa, meu voto solene, com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei, eu te amarei, com todo o meu coração, alma e mente, derrama minha oferta de adoração, eu te amarei, eu te amarei. Esta é a minha oferta, meu voto solene, com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei, eu te amarei, de todo o meu coração, alma e mente, derrama minha oferta de adoração, eu te amarei, eu te amarei. Amém, amados? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Deixa eu estar orando.
pela tua vida, você que trouxe nesta noite a tua oferta, o teu dízimo. Eu creio que Deus tem operado os milagres e vai continuar operando em nome de Jesus. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento nós apresentamos a Ti os Teus filhos que nesta hora têm trazido ao altar o seu dízimo, a sua oferta, Senhor, em contribuição com o Teu reino, com a Tua casa, Pai. Que Tu possa continuar abençoando cada um dos Teus filhos. Abençoa também, Senhor, aquele que teve vontade, mas não teve condições nesta noite. Que Tu possas operar os Teus milagres, que Tu possas abrir as portas e as janelas do céu. Que o Teu nome continue sendo exaltado e glorificado. Abençoa o Teu filho que está desempregado, Senhor. Abre as portas para ele, Senhor. Contempla com a Tua presença. Ó Deus, aquele que tem faltado algo na sua casa, que muitas vezes ele tem olhado para a sua despensa, ó Deus, e tem sentido tristeza no coração. Ó Deus, que a partir desta noite, Senhor, Tu venhas operar as Tuas maravilhas, que Tu venhas estar presente ali naquela casa, naquele lugar. Abençoa, Pai, cada um dos Teus filhos. Abençoa os empresários, abençoa aqueles que contribuem, aqueles que são, ó Deus, pessoas fiéis com a Tua obra. Que Tu possas operar as Tuas maravilhas, Pai. Ó Deus, muito obrigado pelo Teu mover, pelo Teu agir e pela Tua palavra neste lugar. Que o Teu nome continue sendo exaltado e glorificado. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o nosso Deus, amém? Aleluias. Deus é fiel. Aleluias. A pastora Neuza, minha esposa linda, vai estar trazendo a palavra, a mensagem dos céus para nossas vidas. Vamos estar orando junto. Eu creio que Deus já tem preparado algo de especial no coração dela, que vai transmitir para nossas vidas, para o nosso coração, em nome de Jesus, amém? Você pode fechar os seus olhos. Pai, neste momento, Senhor, é chegado a hora de ouvirmos a Tua palavra, a Tua mensagem, Pai. Que Tu venhas continuar abençoando e operando a vida da Tua filha, Senhor, da pastora Neuza. Ó Deus, que ela possa ser usada e ousada, Pai, na Tua palavra. Ó Deus, fala ao nosso coração, que seja feito a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Move as águas em favor deste povo. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Você pode aplaudir o nosso Deus. Aleluias. Glória a Deus, boa noite. A paz do Senhor Jesus para todos. Todo mundo bem aí? Oh, glória. Glória a Deus por isso, né? Eu quero já agradecer aos irmãos, né? Que aí, por esses dias, mandaram mensagens de parabéns, né? Pela essa nova etapa, esse novo ciclo da minha vida, né? Que vai estar começando agora. Não sei se todos sabem, mas eu fiz faculdade de Direito, sou bacharel em Direito. E agora, há um mês e pouco, eu fiz a prova, né? Que é necessário, a prova da OAB. Primeira e segunda fase. Passei nas duas, para a glória de Deus. E aí, no mês de julho, para julho, eu já vou estar trabalhando.
Já vou estar aí advogando, vou trabalhar minha especialidade vai ser o direito do trabalho. E eu obrigada pelas orações de vocês todos, né? E pelos votos aí de parabéns que vocês têm me dado aí esses dias. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada pelo carinho mesmo. Muito obrigada. E aqui eu quero, continuando com isso, deixar para vocês a reflexão de responsabilidade, né? É mais uma responsabilidade. Primeiro, pastora, né? Que eu tenho que dar bom testemunho em casa, na igreja. E agora outro título, né? Doutora. Mais uma responsabilidade, aonde eu terei que dar testemunho do nosso Deus no meu trabalho, como pastora, no meu lar. E é responsabilidade muito grande. Você está representando o Senhor Jesus Cristo na terra. É responsabilidade, você está, né, com os holofortes aí grudado em você, porque é assim a vida do crente. É todo mundo te vigiando, te olhando. Qualquer desvio para a direita ou para a esquerda, já tem alguém para comentar e para apontar. Ó, é crente, ó lá, diz que é crente. Então, a responsabilidade que a gente leva, o nome do Senhor Jesus é muito importante nas nossas vidas. A gente tem que saber honrar esse nome. E com a responsabilidade que Ele nos dá, se a gente não tiver firmado, se a gente não tiver um coração para perdoar, para amar, para ser humilde, para obedecer, de nada vale os títulos. Para Deus nada vale. É nada. Para Ele é nada. Porque o que interessa é o nosso coração disposto a obedecer e a testemunhar que Jesus Cristo foi para a cruz e levou os nossos pecados e as nossas enfermidades. Isso sim o Senhor quer de nós. Títulos o mundo dá mesmo, né? Porque dá patentes para nós, né? Mas para Deus não importa. Importa o nosso coração disposto a obedecer. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Números, capítulo 20, do versículo 7 em diante. Vamos meditar aqui nessa palavra bem conhecida, mas muita gente acha, né, ela é conhecida, mas às vezes as pessoas falam, nossa, mas só por isso? Só porque está escrito aqui? Só por esse errinho aqui? Moisés não entrou em Canaã? Então vamos só meditar rapidinho. Números 20, do 7 em diante, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles deem ordem à rocha, e dela sairá água. Assim vocês dirão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado a Moisés, pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor, Moisés e Arão reuniram, e o povo em frente da rocha, e Moisés disse: Ora, escuta, gente rebelde, será que vamos ter que fazer sair água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão e saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e Arão: Vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder. E por isso vocês não vão levá-los para que
para a terra que prometir dar a eles. Glória a Deus. Porque eu creio que Deus tocou no meu coração nessa palavra, porque eu já ouvi muita gente falando. Tem gente que acha até injusto. Falar, nossa, mas Moisés fez tanta coisa, né? Tirou o povo do Egito, libertou o povo de lá, e só porque ele fez isso, ele não entrou na terra prometida? Só por esse errinho? Mas eu digo a você, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais Ele nos dá responsabilidades, mais nós somos cobrados. Por coisas mínimas, viu? Deus nos cobra. Porque nós temos responsabilidade perante ao povo de Deus. E Moisés, o que aconteceu? Ele se irou com aquele povo, né? Que tudo ia... Moisés, está acontecendo isso. Moisés, acabou a água. Moisés, acabou a comida. Moisés, acabou não sei o quê. Então, todos os dias eram isso, assim, dessa forma. Ele já estava cansado. Todos os dias era a mesma coisa, as mesmas reclamações, porque o povo reclama mesmo. A gente sabe que o povo reclama. Nós reclamamos, nós murmuramos, né? E aquele povo não era diferente, não. Eles reclamavam e murmuravam também contra Deus. E todo santo dia, era filas e filas de gente atrás de Moisés para poder reclamar alguma coisa. Melhorou um pouquinho quando o seu sogro, Jetro, veio e deu ideia para ele. Olha, separa em grupos e coloca pessoas para te ajudar, que vai ficar mais fácil. E foi o que ele fez, mas mesmo assim a demanda era grande. Então todos os dias era aborrecimento, sabe? De todos os tipos. Era, Moisés, olha, minha ovelha morreu por causa de sei o quê. Ah, meu vizinho não pegou minha roupa, pegou a roupa do varal. Ah, mas é porque o meu gás acabou. Ah, Moisés, porque não sei o quê. Ah, porque não sei o quê, porque acabou o maná. Então, gente, era todos os dias a mesma coisa. Mas ele estava ali para isso, né? Deus deu essa responsabilidade para ele. Mas chegou um grande dia que ele, não sei, acordou mais, né? Não sei se brigou lá com a esposa, ou estava triste também, porque a palavra disse, né, que Miriam tinha falecido. Pode ser isso? Né? Ele estava já triste, cansado do dia a dia, das lutas do povo reclamar, que o povo reclamava. Moisés, por que tu tirou a gente lá do Egito, nos trouxe para cá, para a gente passar sede, para a gente passar fome? Lá no Egito a gente tinha água, tinha pão, tinha comida, tinha fartura. Agora tu nos tirou de lá para que a gente venha morrer aqui no deserto? E era sempre a mesma história. Mas um dia acabou a água. Deus chegou e falou, olha, vai lá na rocha, fala para ela jorrar água, que o meu povo tem sede. Simples assim. Só pede para ela, ordena ela. Mas Moisés estava chateado naquele dia. E o povo lá, Moisés, por que isso, por que isso, por que aquilo? Moisés falou, olha só, é a água que vocês querem? Toma água. Ah, tó. 2 vezes. Mas ele bateu com ira. E aonde há ira, Deus não opera. Deus não opera. Deus falou, você não me santificou. Não é assim que eu quero que você trate o povo. Meu nome não foi exaltado. Mas para a glória de Deus. Deus não deixou pela ira de Moisés que o povo continuasse com sede. Mesmo ele batendo com ira, batendo com força, a água jorrou. Jorrou porque Deus é fiel nas nossas vidas. Nas coisas mais difíceis, Deus nos honra. Mas Ele nos dá responsabilidade. E nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Todos nós temos. Só que é cobrado de maneiras diferentes. A responsabilidade de um não é a mesma de outros.
O que Deus cobra de um, às vezes não cobra do outro. Eu ouvi uma vez uma historinha assim, e acho que é importante para vocês entenderem como nós somos iguais, mas nós somos tratados de maneiras diferentes. Vocês sabem, controlador de voo, né? Fica lá naquela torre, comanda os voos. Olha, avião desce, esse avião sobe, aquele avião atravessa. Aquele que faz o controle do voo, não é? A hora que tem que subir, a hora que tem que descer. E vocês sabem também, um ajudante em geral. Eles trabalhavam na mesma firma, no mesmo aeroporto. E o ajudante, ele foi lá, limpava o banheiro, varria, tal, direitinho, pam, bonitinho. Só que aí ele resolveu, estava cansado, encostou numa parede e deu um cochilo de uns 5 a 10 minutinhos. Qual o problema? Estava cansado, tinha ninguém ali, o banheiro já estava tudo limpinho, não custava nada. Ficar ali quietinho, só um cochilinho bem rápido, depois do almoço ali. 5, 10 minutinhos, não vai prejudicar ninguém. Amém? Prejudica alguém? Ele tirar o cochilinho? Se o controlador de voo pensar e fizer da mesma forma. Nossa, almocei agora, vou tirar 5 minutinhos, 10 minutinhos aqui de cochilo. Ele está controlando. Vocês acham que é a mesma coisa? Vai acontecer alguma coisa? Vai acontecer um desastre. 1 minuto que ele se desviar ali da atenção do voo, do avião que está indo, do avião que está descendo, do avião que está subindo, vai acontecer um desastre aéreo em 1 minuto. Responsabilidades diferentes, mas são responsabilidades. É a mesma coisa na igreja, gente. Vocês imaginam a responsabilidade do nosso pastor nas nossas vidas? E a nossa responsabilidade não tem comparação, é muito diferente a responsabilidade. Ele é muita responsabilidade sobre ele. Então, quando ele faz alguma coisa, vocês podem ter certeza absoluta, é na direção de Deus. Deus está guiando, porque ele sabe que ele tem responsabilidade com o povo de Deus. Basta a gente obedecer. Fazer igual o pastor lá de fazer 30 anos, é só obedecer. Uma ordem foi dada, obedeça. Porque é assim que o Senhor gosta da gente, é obedecendo. Vamos dar uma olhadinha lá em Isaías, que diz assim, Isaías, espera um pouquinho aqui. Isaías 1, versículo 19, diz assim, ó: se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, Senhor, falei. As bênçãos do Senhor na nossa vida, só a gente obedecer. É isso que Ele pede para nós. Mas por que é tão difícil para a gente obedecer, gente? É por causa da carne. É a luta da carne contra o Espírito. O Espírito Santo do Senhor que habita em nós, que habita em mim, que habita em vocês, é uma luta diária contra a carne. Todos os dias nós temos que lutar, todos os dias nós temos que pedir ao Senhor que desça sobre nós os frutos do Espírito, para que nós possamos caminhar junto com o Senhor, obedecendo, sem rebeldia, sem contendas. Esse negócio de, comigo não tem isso não. Eu não tenho sangue de barata. Vamos parar com isso. O povo de Deus não tem isso não. O Espírito Santo de Deus que habita em nós,
ele se entristece quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, de ouvir o Espírito Santo de Deus e fazemos a vontade da nossa carne. O nosso Deus, o Espírito Santo, ele se entristece. E muito, muito. E no livro de Gálatas, vou ler para vocês aqui, a nossa luta diária. Por que a gente luta tanto? Porque aquele povo, né, lá no deserto, lutava tanto. Era um povo difícil, viu, gente? Era um povo muito difícil. Porque não era só os hebreus, né, que estavam ali. Junto com aquela multidão, também veio alguns egípcios junto. Eles viram as maravilhas de Deus e resolveram seguir o nosso Deus. Então, eles também estavam ali no meio. Então, eles também reclamavam, porque pode ser mesmo que algum deles, quando estavam no Egito, tinha comida em fartura, né? Diferente dos hebreus que eram escravos. Os escravos não tinham mesmo, era pão e água e acabou. Mas a influência, né? Um vai influenciando o outro, né? Um vai influenciando o outro. E acaba aquela grande multidão, era uma murmuração só. No livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Aqui, gente, o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo operando em nós, ele aqui não tem que ser, a gente não tem que ser só humilde, a gente não só tem que ser paciente. Aqui, esses requisitos, eles são cumulativos. O que quer dizer? Tem que ser todos. Você não pode ser uma coisa só. Não adianta você querer ser paciente e não ter amor. Não adianta ter bondade e não ser fiel a Deus. Tem que estar tudo junto. Não adianta você querer expressar amor e não ter paciência. E não ter domínio próprio. Moisés, aquela hora, ele perdeu a paciência e o domínio próprio. E foi onde Deus se entristeceu. Perdeu mesmo. Mas só por isso, vocês acham pouco a pessoa perder o domínio de si mesmo? Falou, este povo rebelde, é água que vocês querem? Toma água. Mas não é isso que o nosso Deus quer. Nosso Deus fala, vocês estão com sede? Ó, tá lá, Moisés. O meu filho amado, é só pedir para ele. E ele com amor, com carinho, com paciência, com domínio próprio, vai fazer o que eu ordenei. Simplesmente vai falar para a rocha: sai a água. Quando nós perdemos os frutos do Espírito Santo na nossa vida, nós perdemos o domínio próprio. É aonde nós chegamos e falamos muitas coisas que não devíamos falar. Já ouvi muita frase e eu acho que eu também já devo até ter falado. Olha, pode mexer comigo, mas não mexe com meus filhos. Isso é domínio próprio? O Espírito Santo está dominando na tua vida? Às vezes, ou quase sempre, a palavra do Senhor não é para entristecer. Às vezes, né, o cajado que Ele dá não é para entristecer, mas é para que você, juntamente com sua casa, sua família, entre juntos em Canaã. Deus não quer deixar ninguém de fora. Deus quer todos em Canaã. Eu não sei o que você tem perdido. Se foi a paciência, se foi a alegria,
se foi a bondade, não sei o que você tem perdido. Mas eu sei que tem gente aqui que perdeu algo tão importante do Espírito Santo, que está falando forte no coração, que está triste, com o coração entristecido, achando que não vai entrar em Canaã. Mas eu declaro, em nome do Senhor Jesus, que cai por terra todo espírito de engano, porque você e sua família vai sim entrar em Canaã. Nós vamos habitar sim, juntos. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele morreu na cruz por mim, por você, e falou: olha, eu estou indo preparar a morada. E a morada não é só para mim, a morada é para todos nós. É para todos nós. Mas nessa noite reflita sobre o que está te impedindo de entrar na terra prometida. Eu quero agora que você reflita. Se coloque de pé. No nome de Jesus. O grupo de louvor pode vir, por favor? E você agora vai falar com Deus. Vai declarar diante de Deus aquilo que está te impedindo de você entrar na terra santa. Ou o que você acha, né? Ou o que o inimigo está falando para você. Porque ele mente, hein? Cuidado. Às vezes ele está te acusando e não é verdade. Porque ele é mentiroso. Você vai entrar. Vamos entrar na terra santa. Nós vamos habitar num céu lindo e maravilhoso que Deus preparou para mim e para você. Glória a Deus. Fala aí com Deus. Conversa com Deus. Eu sei que Ele tem algo aí para falar diretamente com você, no seu coração. Diante de Deus. Diante do altar do Senhor. Eu sei que você tem algo aí, guardadinho no coração. Peça a Deus que os frutos do Espírito Santo venham a se reproduzir cada dia mais e mais. O nosso Deus, Ele é piedoso, misericordioso em nossas vidas, mesmo sem sermos merecedores. Mas Ele morreu por mim e por você. Sem ter feito nada. Nós fizemos, nós erramos e nós pecamos. Ele não. Mas mesmo assim, Ele perdoa os nossos erros, os nossos pecados e vai nos levar para o céu. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não Você perdeu quero a ser paciência. mais Você, esposa, um. Viver perdeu a milagres. paciência com o marido. Você, marido, perdeu a paciência com a sua esposa. Você que deixou no seu trabalho se exaltar e humilhar a outros. Você que nesta noite quer deixar o Espírito Santo em você, deixar agir, não só hoje, mas sempre, fazer morada em nossas vidas. Não desista nunca, nunca, nunca daquele que você ama. Amém?
Nosso Deus, Ele segura na tua mão, por onde quer que você for, por onde você passar. Ele está com a mão estendida. Se você cair, Ele te levanta. O nosso Deus é fiel. Toca mesmo. Toca nas vestes do Senhor. Toca nas vestes do Senhor. Criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. O Senhor está segurando hoje na mão daquele que está fraquejando na fé. Ele está segurando com as suas mãos forte e poderosa sobre aquele que falou: olha, não tem jeito, não vai ter mais jeito. Tem, com o Senhor Jesus tem jeito. Vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater, Não desista. até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Pastor Daniel, ora ali para aquele moço ali, por favor. Pode continuar, vamos continuar louvando o Senhor. Pode continuar. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Michele, Vim essa senhora aqui, viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater Renata, até a porta Renata, se abrir. essa mocinha aí, a Eu não visitante, vim ora por pra ela. ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Grite, Eu vou clame. bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Nosso Deus é fiel para Eu cumprir vou tudo aquilo que Ele tem prometido. bater até a porta se abrir. Enquanto a porta Eu não abrir, não vim pra desista. ser mais um. Você não é mais um. Eu não quero ser mais Não é? Vim viver milagres. Amém. Que Deus possa estar abençoando grandemente a cada um de nós. E
unidos com mais um, nós somos fortes. Cadeias serão arrebentadas. O inimigo não prevalece. Quando o povo de Deus se reúne, clame até os céus te ouvir. Amém? Deus abençoe grandemente na vida de todo mundo. Que vão na paz do Senhor Jesus para os seus lares. Domingo estamos aqui de volta às 7 horas da noite. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.